Olá, meus amigos, minhas amigas, sejam muito bem-vindos aqui pelo canal do Centro Espírita Joana d'Arc. Hoje nós então vamos fazer o capítulo 12 e comentávamos com o Zé sobre a beleza da mensagem. É uma mensagem muito profunda e que nos convoca a, a um raciocínio, a uma perspectiva sobre a vida material um pouco diferente. Emmanuel vem desde o capítulo 10, né, o capítulo 10, 11 e agora culminando no 12, ressignificando a vida material. Porque frequentemente quando nós começamos a estudar espiritismo ou qualquer outra religião, começamos a desenvolver esse lado espiritual, a desenvolver uma espiritualidade, nós tendemos a menosprezar as questões materiais. Nós tendemos a dizer que elas não valem nada. E aí desprezamos o corpo, desprezamos as possibilidades de ação que o corpo nos dá e desprezamos o mundo. Então, o Emmanuel, de forma muito inteligente, no capítulo 10, ressalta a importância do corpo. No capítulo 11, ele ressalta a alegria de servir. E, naturalmente, no capítulo 12, que é o capítulo que estudaremos hoje, ele ressalta a importância do mundo, do planeta físico. Aqui nós lembramos de Leon Denis, no capítulo 7 do livro O Porquê da Vida. Leon Denis nos diz algo muito importante e que nos faz perceber essa perspectiva de Emmanuel. Leon Denis e Emmanuel têm pensamentos muito parecidos. Frequentemente nós vemos eles escrevendo coisas muito similares quando não são iguais, exatamente iguais. Então, Leon Denis e Emmanuel trabalham conceitos muito similares. E nessa obra, O Porquê da Vida, no capítulo 7, Leon Denis diz assim: não se trata de desprezar as questões materiais, mas de lhes dar o devido valor. Lembrando então a questão 908 de O Livro dos Espíritos, não se trata de destruir paixões, mas de dominá-las, sem deixar que elas nos dominem. Então, eu possuir o bem e não ser possuído por ele. Então, é eu ter noção de que eu possuo o corpo. Eu não sou o corpo. O corpo é uma veste. O corpo é um instrumento de que estou me servindo nessa encarnação para atuar no mundo físico e para trabalhar pelo meu próprio aprimoramento espiritual. Da mesma forma que o mundo, ele não é desprezível, ele só não possui o valor tão extremado e tão alto que muitas pessoas dão, que as pessoas mais materialistas dão. Mas isso não significa que ele não tenha valor, pelo contrário, é um valor muito precioso, porque o mundo é a nossa escola. O mundo, vamos dizer assim, funciona como, ao mesmo tempo, um hospital em que eu me regenero, uma escola em que eu aprendo e um tribunal onde eu cumpro os processos que devo cumprir. Então o mundo tem um valor bastante significativo e esse valor será tão mais precioso quanto melhor eu utilizar esse mundo para o meu crescimento espiritual. Então, é viver no planeta sem pertencer ao planeta. Por isso que a mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo chama o homem no mundo e não é o homem do mundo. Porque nós estamos no mundo sem ser do mundo. Mas então Emmanuel vai ressaltar isso aqui, nessa mensagem, né? Eles dizem assim, ele pega então dois itens, como sempre, né? Um versículo do Evangelho e um item do Evangelho segundo o Espiritismo,
E aqui então ele vai pegar Lucas, capítulo 6, versículo 38, e o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, item 26. O versículo de Lucas é: dai e ser-vos-á dado. E no capítulo 5, item 26 do Evangelho: vós, porém, que vos retirais do mundo para lhe evitar as seduções e viver no insulamento, que utilidade tendes na terra? Onde a vossa coragem nas provações, uma vez que fugis à luta e desertais o combate? Então a palavra combate aqui já nos remetendo a Paulo, ao apóstolo Paulo, que diz ter combatido o bom combate. Então nós estamos aqui para combater, não com o mundo. Não com o mundo. Nós não estamos aqui para disputar com ninguém, a não ser conosco mesmos. O convite é para que a gente lute contra a legião que existe em nós, para que sobressaia o homem de bem, sobressaia o homem novo, sobressaia o homem Cristo, né? Transformando o homem velho, transformando as paixões. Porque o que está lá no Livro dos Espíritos, na questão que nós citamos, 908, não é que as paixões têm que ser destruídas, elas precisam ser educadas. Então, nós vamos fazer como que uma leitura comentada, e alguns pontos que o benfeitor Emmanuel trouxe nessa mensagem nos faz pensar em outros pontos. Então nós vamos trazendo, como que tecendo os fios, né, para que a gente tenha um entendimento mais aprofundado, se assim podemos dizer. E aí ele diz assim: muitos religiosos afirmam que o mundo é poço de tentações e culpas, procurando o deserto para acobertar a pureza. Entretanto, mesmo aí, ou seja, mesmo isolados, no silencioso retiro em que se entregam a perigoso ócio da alma, por mais humildes se façam, comem os frutos e vestem a estamenha que o mundo lhes oferece. Isso aqui é muito importante, porque às vezes a pessoa fala assim: eu não dependo de ninguém, eu sou autossuficiente. Aí eu me lembro de uma mensagem da irmã Sheila, lá no livro Taça de Luz, que ela diz assim: rejubilas-te com a nutrição, contudo, foi Deus quem sustentou a semente, para que a semente convertida em pão te assegurasse o equilíbrio. Olha que bonito isso. Então a pessoa diz assim: eu não preciso de ninguém. Aí a pergunta que eu fico tentado a fazer é: onde é que está a sua plantação? Onde é que você está cultivando o arroz, o feijão, o alface, o tomate, a cenoura, o brócolis que você come? Onde? Onde está? Onde está a sua fonte de água para você se hidratar? De onde você está tirando a sua água? Porque a partir do momento em que eu faço uma compra no supermercado, eu já não posso me dizer autossuficiente. Se eu vou ao supermercado fazer compras, então eu dependo de alguém. Aliás, dependo de muitas pessoas. Não é? E alguém que viva inteiramente sozinho, como propõe, como Emmanuel diz aqui, que alguns religiosos propõem, e isso é uma verdade ainda hoje, pessoas que propõem um isolamento do mundo para atingir uma virtude. Nós nos lembramos então da questão 766 do Livro dos Espíritos, que é quando Kardec vai perguntar se a vida social faz parte da natureza. A vida social está na natureza? É natural que a gente vive em sociedade?
os espíritos vão dizer assim, certamente, Deus fez o homem para viver em sociedade. E isso é muito simples da gente entender. Porque uma vez que a gente entende que nós estamos aqui para evoluir espiritualmente, que é semelhante a evoluir moralmente e intelectualmente, como que nós vamos conquistar essa evolução? Então nós podemos pensar assim, como que alguém se torna mais humilde? Sozinho? Como que alguém se torna mais paciente? É muito fácil ser humilde e paciente se você não convive com ninguém. Por quê? A gente só percebe o limite da nossa virtude quando alguém nos convida a ultrapassá-lo. Então, como que eu sei o quanto que eu sou paciente? Eu coloco uma pessoa muito irritante do meu lado. Aí nós vamos ver até quando eu sou capaz de suportá-la. E à medida que eu perder a paciência, então ali é o meu limite. O convite é para que eu estenda o meu limite. Agora, se eu vivo sozinho, ou se eu vivo numa completa zona de conforto, bom, então eu não sou convidado a extrapolar esse limite. E aí eu não cresço. Porque a gente só cresce quando a gente vence os nossos próprios limites e nós os ultrapassamos. Então, como é que eu vou saber se eu sou humilde se não tem ninguém para desafiar a minha vaidade? Eu preciso de alguém que desafie a minha vaidade, desafie a minha soberba, desafie o meu orgulho, para que eu perceba. Eu consigo conviver com alguém muito orgulhoso? Com alguém que se acha o máximo? Eu consigo conviver? Não, é porque eu me acho o máximo também. Há uma frase de uma filósofa italiana em que ela diz assim: o problema da vaidade do outro é que ela afeta a minha. Porque se eu sou alguém absolutamente despido de vaidade, a vaidade do outro não me afeta. Inclusive, a gente até acha graça. Né? Quando é como a gente pensar um adulto observando crianças brincando. A criança se acha o maioral, que ela quer ser o personagem mais importante, e para a outra criança que está brincando ali, aquilo é uma ofensa, aquilo é uma afronta, e elas disputam para saber quem vai ser o personagem principal da brincadeira, e os adultos olham e riem. Acham engraçado, acham, como se diz, engraçadinho, assim, fofinho, porque é tão infantil. E assim são todas as nossas vaidades, né? As nossas vaidades são bastante infantis. De modo que, se eu me ponho com um olhar um pouco acima daquelas vaidades, elas não me afetam mais. Então, como é que eu vou testar isso? Se eu estiver sozinho, é absolutamente fácil. Mas em sociedade, em família, por isso que também vão dizer, quando Kardec pergunta o que seria, quais as consequências para a sociedade do relaxamento dos laços familiares, se não me engano, na questão 775, os espíritos vão dizer uma recrudescência, um aumento significativo do egoísmo, naturalmente. Porque a pessoa que abdica da vida familiar, ela tem uma vida do jeito que ela quer, dentro de casa. E isso pode ser perigoso, não é que é perigoso, mas pode ser. Para a sociedade como um todo, que é a pergunta de Kardec, é bastante perigoso. Bastante perigoso. Então a gente vê frequentemente, não é sempre, mas frequentemente, uma pessoa que não tem um contato familiar, que não divide a casa com alguém, ela é cheia de manias. Né? Então ela tem um jeito de guardar os sapatos, ela tem um jeito de fazer comida, ela tem um jeito de arrumar o guarda-roupa, ela tem um jeito todo dela e que ela sofre quando esse jeito não é respeitado. Então, a vida em família, ela nos convida a um embate. Não é sempre. Há pessoas que conseguem, naturalmente, e são pessoas que
conseguem se equilibrar, se manter equilibradas, né? Embora experimentem a solidão com muita frequência. Mas é o contato. Esse contato, ele nos convoca, um contato, vamos dizer assim, ampliar agora, um contato social, ele nos convoca a rever os nossos pontos, os nossos conceitos. É como uma vez uma amiga propôs uma analogia que eu achei bastante interessante. Ela diz assim: Deus usa um orgulhoso para corrigir o outro. Olha que interessante. Por quê? É como se fosse uma lixa áspera passando numa madeira muito felpuda, com muitas ferpas. A lixa alisa a madeira ao mesmo tempo que ela mesma vai se alisando. Os dois em contato frequente gera calor, gera desavenças, mas com o tempo, o contato constante daquela madeira que estava de certa forma apodrecendo e uma lixa áspera deixa ambos alisados. A madeira é lustrada e a lixa é alisada. E assim Deus faz, porque talvez para que eu entenda o horror que é um grito que eu dou, eu só vou conseguir entender isso quando alguém gritar comigo. Não precisa ser assim, mas às vezes é. Então Deus coloca alguém mais orgulhoso do que eu no meu caminho, para que eu entenda o limite do meu orgulho, para que eu entenda os danos do meu orgulho. E assim é com tudo. E sempre vai existir pessoas piores do que nós, e graças a Deus, pessoas melhores. Sempre vai existir. Então, a gente sempre vai ter a chance de lidar com pessoas que estão em degraus evolutivos abaixo de nós e pessoas que estão acima. Os abaixo é para que a gente pratique aquilo que a gente aprende com os de cima. Né? E prosseguindo então no texto, o Emmanuel diz assim: muitos escritores alegam que o mundo é vasto arsenal de incompreensão e discórdia, viciação e delinquência, como quem se vê diante de um serpentário. Contudo, é no mundo que recolhem o precioso material em que gravam as próprias ideias e encontram os leitores que lhes compram os livros. Olha que magnífico isso. Não há razão de ser se nós não estivermos em sociedade. Emmanuel vai falar agora no próximo parágrafo sobre os pregadores, sobre as pessoas que falam, que fazem palestras, que conduzem estudos, que falam, que divulgam o evangelho por palavras. E não há razão de ser se não estiver em sociedade, se não estiver no mundo, convivendo, vivendo e convivendo. Nós precisamos do outro. Por isso que o Emmanuel, em outra mensagem, vai dizer: o próximo é o nosso degrau para Deus. Ou seja, o próximo é aquela estrutura que vai me trazer mais perto de Deus. Porque é com o próximo que eu vou praticar as minhas virtudes. É com o próximo que eu vou compartilhar das felicidades, das tristezas. E, naturalmente, como Jesus diz no Sermão da Montanha, na sexta bem-aventurança, na sexta bem-aventurança, perdão, Jesus diz assim: bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Então, o Emmanuel vai comentar essa fala de Jesus no capítulo 10 do livro Religião dos Espíritos. E aí ele vai nos convidar a analisar esse ver a Deus como ver a Deus nos homens, nas criaturas, nas situações. Por que o puro de coração vai conseguir fazer isso? Porque o puro de coração, ele já não presta mais atenção nas imperfeições. Ele se atém nas perfeições. Ou naquilo que o outro já faz bem.
Então, o puro de coração, ele praticou tanto a indulgência e a benevolência, que ele já começou a enxergar no outro a parte divina do outro. E é tão difícil a gente ver a parte divina no outro, porque frequentemente a parte divina é a essência daquilo que mais nos irrita no outro. Então, você olha para uma pessoa e fala, mas ela é muito, muito vaidosa. Mas na essência da vaidade, como os espíritos nos convidam, né? E Kardec nos convidam nas questões 907 a 908 a analisar, na essência da vaidade tem um potencial divino. Só que nós pegamos esse potencial divino e acrescentamos a nossa vontade, nosso desejo, e aí perde a medida. Não é? Perde a medida. Porque a gente acrescenta ali a parte que é nossa. A gente pega o potencial divino e acrescenta uma parte que é nossa, e aí fica desregrado, fica desmedido. Então, o contato com as pessoas nos convida a perceber esse excesso. E percebendo esse excesso, a gente começa a notar, fala assim, olha, ele até está, vamos dizer assim, até está tentando fazer coisas boas, porque tem um princípio ali que é bom. Então a gente pega, por exemplo, uma pessoa muito egoísta. É um problema. Mas no princípio, no fundamento, na essência daquele egoísmo, tem uma vontade de viver. Tem uma vontade de estar aqui, de cumprir o que veio cumprir. Mas a gente acrescenta a nossa vontade, o nosso desejo, os nossos desregramentos, os nossos vícios, aí um princípio que era princípio de conservação vira egoísmo. Vira egoísmo. E aí aquilo fica exacerbado. Né? Por exemplo, a gente pode pegar, como citei, a questão da vaidade, ou a questão da soberba, ou às vezes uma pessoa extremamente calculista, que diz pouco ao sentimento, que olha pouco ao sentimento, na essência daquele raciocínio existe um potencial divino. Só que a pessoa acredita tanto na inteligência dela que ela menospreza o que ela sente. Menospreza. A ponto de dizer que o sentimento não merece ser analisado ou não merece ser considerado. Então a pessoa ela perdeu a medida. Mas Deus é a inteligência suprema. Então, na inteligência existe algo de divino. O problema é quando a gente acredita só na inteligência. Aí você fala assim, mas Deus ser a inteligência suprema não quer dizer que a gente tem que ser só inteligente? Foi assim, mas tem que ter um cuidado aqui, porque o verdadeiramente inteligente ama. Por quê? Porque o verdadeiramente inteligente compreendeu. Ele é tão inteligente que ele entendeu que ele precisa do outro. Que ele sozinho não faz muita coisa. O verdadeiramente inteligente ama, porque ele se doa ao outro. Ele entende que o outro precisa dele e ele precisa do outro numa relação mútua, de troca. Porque o amor só faz sentido se tiver alguém para amar. Então, até para amar, a gente precisa de alguém para amar. O amor ele não é sozinho, o amor é em companhia. Então, a gente precisa olhar para os outros com essa visão de que nós precisamos deles. Ele não é um inimigo. Mesmo os ditos inimigos. Porque os ditos inimigos frequentemente dizem verdades para nós que os amigos não têm coragem de dizer. Então, as pessoas ao nosso redor, elas são importantes.
por mais que nos desagradem, por mais que elas nos façam perder o equilíbrio, né? Por mais que a gente fique assim, um pouco estressado, um pouco com raiva, com ódio, mas nós precisamos dessas pessoas. Porque a pessoa que me tira do sério, ela é o instrumento da minha paciência. Para eu ficar mais paciente, como é que eu fico mais paciente? É aprendendo a tolerar alguém que eu não tolero. Os pregadores, os escritores, qualquer profissional, qualquer pessoa que se dedique a uma tarefa, enfim, qualquer que seja, não necessariamente profissional, voluntária, ela precisa do outro. Não é? Sem o outro, perde a razão de ser. E aí o Emmanuel diz assim, muitas pessoas dizem que o mundo é antro de perdição, em que as trevas do mal senhoreiam a vida. Aqui é importante a gente pensar numa coisa, porque na questão 459, que eu acho que deve ser uma das questões mais comentadas, ela só deve perder para 625, né? A questão 459 do Livro dos Espíritos, muito comentada, quando Kardec pergunta se os espíritos influenciam em nossos pensamentos e em nossas ações, os espíritos dizem assim, sim, frequentemente, mais do que imaginais, frequentemente são eles, os espíritos, que vos dirigem. A resposta é muito impactante, porque a gente poderia estar num pensamento de que os espíritos não influenciam nada, sempre sou eu que tomo as decisões. No entanto, depois dessa questão, nós vemos muitos espíritas indo para o outro extremo. Né? Então, a gente partiu do extremo onde eu nunca era controlado por ninguém além de mim mesmo, nunca era dirigido por ninguém além de mim mesmo, e nós fomos para o outro extremo, que é eu sou controlado o tempo todo. Então, tudo de ruim que eu falo é um obsessor, tudo de ruim que eu penso é um obsessor, tudo de ruim que eu sinto é um obsessor. Né? E aí a gente vai do nunca sou controlado para o sempre sou controlado, mas não é isso que a resposta disse. A resposta diz que é muito mais do que a gente imagina. Frequentemente. São eles que nos dirigem. Frequentemente. O que é diferente de sempre. Então, tem hora que sou eu mesmo. Né? Tem hora que sou eu mesmo. E aí, mais para frente, o Kardec vai perguntar: é possível diferenciar um pensamento que é meu e um pensamento que é do espírito? E aí eles vão dizer assim: olha, geralmente, o primeiro pensamento que você tem é seu. À medida que você vai trabalhando aquele pensamento, você vai se abrindo para a influenciação. Então, geralmente, não é sempre, mas geralmente o primeiro pensamento é nosso. Só que eles vão dizer mais para frente assim: é útil que você não faça a diferença. É útil que a gente não faça a diferença. Nós precisamos analisar, né? Porque às vezes se a gente tem um pensamento, a gente acha, esse pensamento é do meu protetor. Eu sigo aquele pensamento por coação. Eu sou coagido, eu me sinto coagido, eu não sou espontâneo, né? E Deus espera de nós a espontaneidade. Mas por que eu estou trazendo essa questão? Porque às vezes a gente só vê treva no mundo. E a gente acha que a treva do mundo é culpa dos espíritos. A treva da minha vida é culpa dos espíritos. Aquilo que eu não fiz bem é culpa dos espíritos. Frequentemente são eles que nos dirigem, mas tem uma parte que é nossa. Não é 100% eles. Não é? Então, aí diz Emmanuel assim: muitas pessoas dizem que o mundo é antro de perdição em que as trevas do mal senhoreiam a vida. No entanto, é no mundo que receberam o regaço materno para tomarem o arado da experiência e é no mundo que se nutrem confortavelmente a fim de demandarem mais altos planos evolutivos.
Então é preciso descer para o planeta para poder ascender a esferas mais altas. Sair de onde nós estávamos, vir para o planeta para alcançarmos esferas mais sublimes, planos mais evoluídos do que o que nós habitávamos antes da encarnação. Isso é o propósito, não é? E a gente vem para lidar com o mal. A gente vem para lidar com o mal por duas razões principais, diríamos. Uma é para que a gente aprenda a fazer uma distinção entre o mal e o malfeitor. O malfeitor não é o mal. De forma que a nossa ideia, a nossa proposta aqui, não é acabar com o malfeitor. É acabar com o mal que existe nele. Ou transformar o mal, se assim quiser. Transformar. Mas para isso, nós precisamos vir. E para transformar o mal que existe em nós. Então a gente encarna. A gente encarna para aprender a fazer essa divisão, porque às vezes a gente quer acabar com pessoas. Querendo acabar com o mal, a gente quer acabar com pessoas, e não é essa a proposta. A proposta é transformar aquela pessoa e transformar a mim mesmo. Ajudar ela a se transformar e me transformar também. Não é? Ou ainda, se a gente quiser se colocar numa posição bastante adiantada, que é a posição de alguém que vem para ajudar outras pessoas, em função de outras pessoas, a gente pode se lembrar do exemplo que Jesus dá a Simão Pedro no capítulo 12 do livro Boa Nova. Porque Jesus vai dizer para Pedro assim: que dizer de alguém que, percebendo um amigo afogando no meio do oceano, o tentasse salvar da beira da praia? Então, imagina, gente, eu lá afogando, precisando de ajuda, e aí uma pessoa que me ama fica na beira da praia, dizendo assim: nada, vem para cá. Que dizer dessa pessoa? Aí Jesus fala assim: para salvar alguém que está afogando, a gente precisa ir lá, junto dele, para poder trazer ele com segurança para a beira da praia. Tá? Essa é a proposta também. Quando a gente olha as nossas relações com os outros, tem hora que nós estamos na posição de alguém que vai ajudar. Tem hora que nós estamos na posição de alguém que vai ser ajudado. Mas tem hora que nós estamos na posição de quem vai ajudar. E como que a gente ajuda se a gente não entrar na água junto com ele? Ele está afogando. Né? Então é isso que o Emmanuel está dizendo aqui. A gente menospreza o mundo e não lembra que é no mundo que a gente tem as oportunidades de troca espontânea, porque esquecemos o passado. Né? No plano espiritual talvez não seja tão espontâneo assim, porque a gente lembra. Né? Aqui não, aqui a gente esqueceu. Isso é muito importante para que a gente seja espontâneo. E aí o Emmanuel vai dizer assim: o mundo, porém, obra-prima da criação, indiferentes às acusações gratuitas que lhe são desfechadas, prossegue, florindo e renovando, guiando o processo e sustentando as esperanças da humanidade. Isso aqui é muito bonito. É bonito porque é como se a gente estivesse atacando uma pessoa e essa pessoa continuasse a nos amar, mesmo assim. Continuasse a cuidar de nós, mesmo assim. Sabe quando você ofende alguém? Quando você maltrata alguém e aquela pessoa prossegue te amando, prossegue cuidando de você, isso é constrangedor. É como o mundo. O mundo é essa
vamos dizer assim, entre aspas, essa pessoa que a gente ataca, que a gente agride, que a gente põe fogo, que a gente polui, mas que está aí a nos sustentar. A natureza continua a reagir, apesar das dificuldades que nós impomos a ela. Ela continua a renascer. Você queima, destrói e ela brota de novo. Nós poluímos e ela se regenera. Para continuar nos ofertando o hospital, a escola e o tribunal. Né? E o tribunal. Fugir de trabalhar e sofrer no mundo a título de resguardar a virtude é abraçar o egoísmo mascarado de santidade. Olha isso. E aí, então, naturalmente, nós trazemos aqui as questões 770 e 771. Porque Kardec vai perguntar: que se deve pensar dos que vivem em absoluta reclusão, fugindo ao pernicioso contato do mundo? Eu quero fugir para manter a minha paz. É muito fácil manter a paz quando se está sozinho, quando não tem ninguém te desafiando, não tem ninguém te convocando a sair da sua zona de conforto. Por isso que os espíritos dizem assim: fugir em absoluta reclusão, fugindo ao pernicioso contato do mundo, duplo egoísmo. O que eu acho genial do Kardec é que ele não tem medo de apertar os espíritos, de encurralar os espíritos. Então ele faz perguntas desconcertantes. Porque ele não está tentando defender os espíritos de nada. Ele quer entender, ele quer perguntar, ele quer saber. Então ele faz perguntas assim que você fala: agora os espíritos estão sem saída. Né? Agora não tem resposta. Porque o Kardec vai tentando fechar, só que ele não consegue. Porque havia inteligências angélicas respondendo. Então, é natural que ele não conseguisse. Né? Aliás, é normal, né, que ele não consiga, porque há uma verdade ali por trás. Ele conseguiria se fosse mentira, mas como é verdade. Então ele pergunta, porque afastar do mundo, tentando alimentar a virtude, é bom ou é ruim? É duplo egoísmo. Mas não será meritório esse retraimento? Se tiver por fim uma expiação, impondo-se àquele que o busca uma privação penosa? Essa questão é muito importante. Muito importante. Porque às vezes a gente se pune por um mal cometido. E é o que ele está propondo aqui. Basicamente, a 770A, Kardec está perguntando assim: mas a autoflagelação não é meritória? Eu cometi um mal, agora eu vou abrir mão de tudo que eu gosto, das pessoas que eu gosto, das situações que eu gosto, vou ficar isolado por conta do mal que eu cometi. O que é isso? Culpa. Culpa. A pessoa cometeu um grande mal, aí ela se pune, ela se autoflagela. É isso que Kardec pergunta aqui. Não é meritório? Não transparece uma grande coragem, uma grande maturidade, a pessoa se punir porque ela reconheceu o erro e ela quer se equilibrar de novo, e aí ela se autoflagela? Então, por exemplo, a pessoa faz uma promessa. Olha, se eu conseguir isso, eu subo as escadas do Cristo de joelhos. Aí você olha aquela pessoa subindo a escada de joelhos e fala: nossa,
Que pessoa dedicada, que fé. Né? Há uma coisa curiosa na promessa que a gente só faz promessa para alguma coisa que ainda vai acontecer. A gente só cumpre, a gente só fala assim, olha, primeiro o Senhor me dá, depois eu faço. Né? Depois eu cumpro a promessa. Então a nossa promessa é depois da bênção. Né? Nunca é assim, olha, eu vou subir a escada de joelhos para alcançar uma certa bênção. Nunca é assim. Sempre é a bênção primeiro, depois o pagamento, né? Porque a gente tem muita fé. Mas, então Kardec está perguntando isso, a autoflagelação não é meritória? Aos espíritos falando assim, fazer maior soma de bem do que de mal constitui a melhor expiação. Evitando o mal, aquele que por tal motivo se insula, cai noutro, pois esquece a lei de amor e de caridade. Isso é magnífico. Magnífico. Por quê? Deus não está preocupado com o seu passado. Absolutamente. Deus não quer saber do seu passado. Deus quer saber como é que você vai refazer o seu passado. Porque Deus não te perdoou. Deus não perdoa ninguém. Porque ele não se sente ofendido. Você não ofende Deus, como é que ele vai te perdoar? Ele releva. Então a autoflagelação, essa expiação, né, que Kardec está colocando aqui, esse insulamento que é eu me punir porque fiz algo de errado, ele não faz sentido. Porque a gente só ofendeu a gente mesmo. A gente está se punindo por quê? O jeito de eu consertar um mal que eu fiz não é me punindo, porque essa autopunição, ela não faz nada. Ela nem corrige o mal, nem me volta lá no passado para eu corrigir. Ela não faz nada. Então Deus já me relevou, ele nem me perdoou, ele relevou. A questão é, não é a autoflagelação. Não é eu me punir dessa forma, mas é olhar para o futuro e buscar as oportunidades de reajuste. E buscar as oportunidades de reajuste. Mas aí a gente precisa ler a 771 também. Porque Kardec vai tratando todos os lados para não ficar dúvida. E aí pergunta, na 771, que pensar dos que fogem do mundo para se voltarem ao mister, à tarefa de socorrer os infelizes? Aí é outra história. Esses se elevam rebaixando-se. Tem o duplo mérito de se colocarem acima dos gozos materiais e de fazerem o bem, obedecendo à lei do trabalho. Então, quando a gente fala assim, eu vou abrir mão de certas coisas para que eu possa fazer um trabalho de caridade, para que eu possa trabalhar em prol de alguém, aí o mérito é duplo. Porque não só eu estou cumprindo a lei de trabalho, como estou cumprindo a lei de justiça, amor e caridade. Não é? Então, os insulamentos que o Emmanuel diz aqui, é por isso que é importante o jeito que ele coloca, né? Fugir de trabalhar e sofrer. No mundo, a título de resguardar a virtude, é abraçar o egoísmo, mascarando a santidade. É a ideia da questão 770. Eu me isolo e me furto a possibilidade, a oportunidade do trabalho. Que não é o caso da 771, porque na 771 eu vou me isolar justamente para poder trabalhar, para poder servir, para poder atender alguém. O aluno diplomado em curso superior não pode criticar a bizonhice das mentes infantis reunidas nas linhas primárias da escola. Não é sensato, né? E isso aqui que ele vai dizer é perfeito. Por que ele diz isso? Ele diz assim, os bons são realmente bons se amparam os menos bons. Virtude que se isola não é virtude. Se a gente se coloca numa posição de superiores, que a gente gosta, né?
Eu me lembro aqui de uma frase do Chico, ele diz assim: se nós nos sentimos melhores do que os outros, por que esperamos deles atitudes melhores que as nossas? Esse é o ponto que o Emmanuel está trazendo aqui. Eu tenho que aproveitar essa relação com o outro e vamos dizer assim, a preferência de me isolar, eu prefiro a relação com o outro porque é nessa relação que eu vou aprender com ele e vou ensiná-lo, sem menosprezar, sem julgar, sem condenar, melhor dizendo. Não é? Então os bons são realmente bons se amparam os menos bons. Aliás, em outra mensagem, que está no livro Levantar e Seguir, no capítulo 1, o Emmanuel vai analisar uma fala de Paulo que é desconcertante. Paulo diz assim: eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Aí o Emmanuel começa a comentar e diz assim: é natural que a gente se sinta devedor de quem ensinou pra gente, que são, no caso, os gregos, os sábios, na fala de Paulo. É natural que eu olhe, por exemplo, para um professor, para uma pessoa que me ajudou, para uma pessoa que me deu a mão, e me sinta devedor dela. Porque me constituo devedor daquele que me ajudou, daquele que me socorreu. Mas aí o Emmanuel vai perguntar assim: que tipo de débito Paulo teria com o ignorante? Que tipo de débito Paulo tem com o bárbaro? E aí ele põe uma frase, duas, aliás. Ele diz assim, lá no meio da mensagem, ele diz assim: é justo que quem saiba se constitua em devedor de quem ignora. Quem tenha se transforme em devedor de quem não possua. O que é isso? Lei de solidariedade. Eu ajudo, eu dou aquilo que eu tenho para alguém que não tem. E recebo de alguém aquilo que eu não tenho. É a lei de solidariedade. Graças a ela, todos os espíritos evoluem. Não fosse a lei de solidariedade, talvez o meu protetor já teria me abandonado há muito tempo. Mas ele não só me ama, como ele deve a mim a luz que ele possui. Só que eu me constituo, eu me torno devedor à medida que eu vou bebendo das águas do Evangelho, dos ensinamentos do Evangelho, eu vou me constituindo devedor de outras pessoas. Que são aquelas pessoas que sabem que são mais ignorantes do que eu. Me constituo devedor. Ao mesmo tempo que sou credor do meu protetor, sou devedor de uma pessoa que me irrita, de uma pessoa que me alfineta. Que é o que o Emmanuel está dizendo aqui. Os bons são realmente bons se amparam os menos bons. Porque o bom que só ampara a si mesmo, ele não é bom, ele é ruim. Né? Os sábios fazem jus à verdadeira sabedoria se buscam dissipar a névoa da ignorância. Porque senão a sabedoria não adiantou nada. Não é? O espírita, na essência, é o cristão chamado a entender e auxiliar. Doemos, pois, ao mundo, ainda que seja o mínimo do máximo que recebemos dele. Compreendendo e servindo aos outros, sem atribuir ao mundo os erros e desajustes que estão em nós. Isso aí é aquele grande tapa na cara que o Emmanuel nos dá, né? Que a gente até gosta, porque nos faz pensar. O mundo não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. O problema no mundo somos nós. Né? Então, vir ao mundo não teria problema nenhum se aqui só tivesse espírito puro. Seria fácil.
O desafio está nesse relacionamento. Agora, a gente precisa aprender a se relacionar. Por quê? Você olha para Jesus. Por que você acha que Jesus não se irritou com Pedro? Jesus avisou que o Pedro ia negar ele. Pedro negou, aí Jesus aparece depois da crucificação. Qual que é a primeira fala de Jesus para todos os 11 que sobraram? Qual que é a fala de Jesus? A paz seja convosco. É um cumprimento. Jesus cumprimenta. Era um cumprimento. A paz seja com você. A paz seja convosco. Não acusou, não apontou dedo. Isso é alguém que aprendeu a se relacionar. Porque relacionamento significa entender a perfeição e a imperfeição do outro. É eu perceber que o outro é uma mistura de coisas boas e coisas ruins. E as coisas ruins é o pacote, está no pacote, não tem como. Não tem como eu virar para uma pessoa e falar, olha, eu quero me relacionar só com 1/3 de você. Não tem como. Não tem como. Eu tenho que relacionar com o pacote completo. Mas isso é bacana. A gente aprende a tolerar a imperfeição do outro. Como se a gente tivesse alguma condição, né, de não tolerar. Mas como se a gente tivesse no direito, né, de dizer, falar, eu não quero tolerar. Não. Mas assim, a gente vai aprendendo, isso vai deixando a gente mais calmo. Tolerar, aprender a suportar a imperfeição do outro, nos torna mais serenos, menos exigentes. Porque às vezes a gente tem uma exigência muito grande com o outro e com a gente. E aprendendo a suportar a imperfeição do outro, eu aprendo a suportar a minha. Né? E assim a gente vai equilibrando as nossas forças, que hoje talvez estão gastas em coisas muito desnecessárias. A gente gasta uma força enorme querendo corrigir o outro. Não parou para perguntar se o outro quer ser corrigido. Então, o desafio aqui é realmente esse. A vida em sociedade, para que a lixa áspera que nós somos, em contato com a madeira envelhecida que o outro é, nesse contato, ambos possam nutrir e ajudar uns aos outros. Esse é o nosso recado de hoje, desse estudo, com mensagens muito belas do benfeitor Emmanuel, que vão nos ajudar, que vão nos enriquecer certamente, nos proporcionar uma caminhada mais segura e uma existência com mais esperança. Muita paz a todos. Que Jesus nos abençoe